Oi, Cotoclã, voltei! E voltei rápido, hein? Essa semana com 2 episódios, conforme eu prometi. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Cotocast. Bom, vamos lá. Vamos continuar falando sobre nossas formas de existir no mundo, né? No episódio passado eu falei um pouco sobre o documentário e como ele repercutiu em mim. E tem um dizer que a gente fala num grupo do meu trabalho que é bateu, doeu, pega que é teu. Alguma coisa tá aqui burilando, ebulindo aqui dentro. Ele veio depois de eu ter tido um encontro com 2 amigas muito queridas, que são 2 mulheres incríveis com deficiência. A gente se encontrou para almoçar juntas e bater papo e tudo. A gente teria uma palestra juntas, mas acabou não sendo possível realizar. Eu falei, bom, então vamos nos encontrar pelo menos para almoçar e matar a saudade. Na verdade, a gente se conheceu, né, por conta de questões de trabalho, e eu não conhecia a história de uma delas, de como ela tinha adquirido a deficiência. E ela contou para nós, né, para mim e para minha outra amiga, a história dela. Ela adquiriu a deficiência dela depois de um episódio de rabdomiólise. Para quem não sabe, dá um Google aí. E ela ficou entre a vida e a morte. E viveu de uma forma muito linda, intensa e emocionante. E ela segue sendo atleta, ela já era atleta, continua sendo atleta, trabalha com esporte paralímpico. E é uma pessoa incrível. E aí entra uma outra questão sobre a nossa individualidade, e aí é um viés também que pega um pouco na questão do capacitismo, porque eu venho reforçando sempre, né? A deficiência, ela vem das barreiras que a sociedade coloca para a nossa existência em equidade, igualdade não é possível, né? Mas enfim, equidade de condição com as demais pessoas sem deficiência. E aí, eu me vejo muito nesse lugar, que tive menos barreiras físicas, tive menos barreiras psicológicas e emocionais, tive menos barreiras no que diz respeito às questões cognitivas e de educação. Quando eu me deparo com histórias de pessoas que tiveram tantas barreiras assim, tantas, que para mim são inimagináveis, eu me pergunto como caber na mesma caixa? Como preservar e garantir que a individualidade dessas pessoas se mantenha e que a elas seja dado o direito de viver de forma justa? Porque é muito injusto. E existem várias injustiças no mundo que não têm a ver com ter ou não uma deficiência, com ser ou não de determinada cor de pele, com ser ou não de um gênero, ou ter ou não uma sexualidade X ou Y ou Z. A injustiça está aí. Ela está dada. Eu posso falar de mim, né, e do meu recorte, do meu contexto, das minhas interseccionalidades. Então, eu sou uma mulher branca, de classe média baixa, tive acesso à educação de qualidade, fui criada num contexto de afeto e nada capacitista e pude viver a vida como eu bem entendia. E aí eu me deparo com histórias de mulheres que precisam lutar muito mais para estar onde estão e viver como vivem, porque a elas são impostas muitas e muitas barreiras, muitas mais do que a mim. Então, nesse dia em que a gente teve esse momento juntas, né? A gente almoçou, contou sobre nossas histórias e pensou ali sobre nossas vidas e como que... não vou falar de novo em injustiça, mas assim, como falta e quanto falta e o tanto que falta, dá um desânimozinho, né? Porque você pensa assim, não adianta, será que eu vou ter que contar a minha história, a história dela, a história das outras pessoas? Não adianta, porque são muitas histórias e muitas barreiras. Vou ter que fazer todo mundo assistir o documentário da Netflix e tantos outros, né? E saber de onde que vem toda a nossa luta, saber que no final das contas é sobre pessoas que voltaram de uma guerra e que eram jovens e que precisavam pagar impostos, mas para isso precisavam trabalhar. E aí a gente começa a ter dispositivos assistivos, assim, não numa lógica tão direta, mas quase tanto. Então, a gente fica pensando, né? E aí? Eu vou atrás de quê? O que eu tô buscando? Aonde eu quero chegar? Me perguntei muito isso essas 2 semanas. Aonde eu quero chegar? Diante de todas essas histórias que se misturam, mas que são tão únicas e que têm vivências e sofrimentos tão distintos, mas que no final das contas nos colocam nessa caixinha. É chegar aonde a gente conseguir. O importante é não parar. Eu acho que
conclusão principal nesse processo foi que o importante é não parar. Não que esteja sem rumo, não. O rumo é diminuir essas barreiras mais uma vez, para que a gente consiga um pouquinho mais de equidade, talvez, mas dimensionar o tamanho dessas barreiras para uns e para outros, falando somente do recorte da deficiência já é difícil, pensando nas interseccionalidades é muito mais. Então, eu acho que eu vejo que faço muito pouco ainda, e aí agora é sobre mim. Faço muito pouco, mas faço o que eu dou conta, que é falar, ocupar esses espaços, pregar a palavra do cotoco por aí. Mas eu quero poder fazer mais, eu quero poder me apropriar de mais ferramentas para entender essa multiplicidade de barreiras e de impactos, né? Para que a gente consiga usar as ferramentas certas para quebrá-las. É por meio do poder público e eu vejo muita coisa acontecendo. Essa semana eu vi um grupo de trabalho lá no Ministério tratando do decreto que vai finalmente regulamentar a avaliação biopsicossocial. Eu não vou chegar lá, né? Não é esse o caminho que eu estou buscando. E aí eu fico assim, nossa, mas será que o que eu estou fazendo é importante, é suficiente? Eu acho que só de eu estar aqui fazendo você pensar sua responsabilidade enquanto cidadão, enquanto ser humano para esse coletivo, eu estou fazendo alguma coisa. Mas independente do que eu estou fazendo, né, o que isso reverbera de mim? E agora, de novo, isso é sobre mim, né? O que isso reverbera de mim? Um sentimento profundo de privilégio, um sentimento profundo de compaixão e um sentimento profundo de vontade de lutar. E a gente luta com as ferramentas que tem. Caso as minhas são a palavra, a minha voz, é o que eu posso fazer. E para o próximo ano eu quero buscar mais espaço. Saímos de lá nós três até com uma ideia, uma sementinha que pode germinar em um projeto que a gente possa juntas levar essas perspectivas para além dos nossos espaços óbvios que a gente já ocupa e pensar nessas individualidades de uma forma que elas componham esse grande coletivo, que ele faça sentido aí no que a gente está buscando. Então, voltando lá no episódio anterior e nesse fio lógico condutor desses 2 episódios que eu quero trazer, o resumo da ópera é o seguinte: se todo indivíduo é um indivíduo, nós também somos. A forma como a gente existe no mundo não tem que ser rotulada para caber em uma categoria só porque é mais fácil para você que não faz parte dela nos classificar. Esse é um ponto. O outro ponto é, eu preciso considerar as barreiras e a interseccionalidade, porque isso determina muito sobre a existência das pessoas com deficiência no planeta, para elas mesmas, para o contexto que elas estão e para o que elas representam. No documentário, as pessoas com deficiência que falam, elas falam assim, não é sobre esporte paralímpico, é sobre esporte. Nós somos pessoas, estamos aqui praticando um esporte. Não é para ser aplaudido porque, superou, superou a barreira que você está me aplaudindo pela barreira, que eu superei a barreira que você mesmo criou para mim. Não. Me olhe como um indivíduo que com todas as minhas barreiras, muitas que podem ser parecidas com as suas, mas eu tô aqui, sou um atleta de alto nível e tô competindo aqui representando um país. Não é, ó, que bonitinho, cara sem braço, sem perna, que nada. Não, é uma pessoa que tá ali. Então também é um pouco sobre isso. E mais ainda, é sobre a responsabilidade do Estado. E eu não vou cansar de falar isso, porque eu posso chegar em uma, em duas pessoas e isso repercutir de uma forma A ou de uma forma B. Mas não dá para viver em uma sociedade cujo Estado que a representa precariza o investimento, coloca em um lugar de desimportância tamanho que cogitou-se não realizar as Paralimpíadas no Brasil em 2016. Isso tinha acontecido antes na Rússia na década de 80, 70, não sei, por questões que não têm a ver com orçamento, e sim de não aceitação das pessoas com deficiência na sociedade. Então, é parar para pensar de que forma estamos lutando por isso e de que forma precisamos ser somente nós, pessoas com deficiência, a fazer isso. É um pouco sobre isso que eu queria trazer. Então, agradeço você que teve paciência, disposição do seu tempo para chegar até aqui. Se você ainda não segue, clica aqui embaixo para seguir, curte, comenta, compartilha e vamos espalhar a palavra do Cotoco pelo mundo. Nos vemos na semana que vem.